Histórias do Caminho, Edifício Joelma, o resgate das cruzadas. As lágrimas redentoras, o reencontro com a paz da consciência, depois das intemperanças do ser, o momento de destronar a pesada dança do conservadorismo congelado dentro de si. O momento em que reconhecemos que renascemos, e desejosos de paz, acertaremos com Deus de forma ainda muito modesta uma fração de débitos, para reluzir uma luz pertencente com o que se é, e assim amar e servir. As Cruzadas. Como surgiram as Cruzadas? As Cruzadas tiveram a seguinte origem: enquanto dominavam em Jerusalém os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas da Palestina. Ocorre que Jerusalém caíra, no século XI, em poder dos turcos, que não mais toleraram ali a presença dos cristãos e os expulsaram com a máxima crueldade. Essa medida provocou os protestos dos católicos de todo o mundo e foram assim organizadas as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. Como os turcos não descansassem, as expedições se repetiram em diversas épocas, tendo sido as últimas cruzadas dirigidas por Luís IX, o rei santo da França, que, depois da tomada de Damieta, caiu em poder dos inimigos, vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Tunis, vitimado pela peste. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. Sim. As coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal. Na antiga Lutécia, a futura Paris, vamos achar a alma ateniense. Na Prússia, o espírito belicoso de Esparta. Na Grã-Bretanha, a edilidade romana, com sua educação e sua prudência. Quando o Tribunal da Inquisição fazia milhares de vítimas, uma organização católica se impunha. Qual o seu nome? A Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. A força da Companhia de Jesus era tanta que, quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la, em 1773, exclamou, desolado: "Já assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência." Com efeito, em 1774, o grande pontífice morreu vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. Fatos e acontecimentos históricos e espirituais. As cruzadas tiveram a seguinte origem: enquanto dominavam em Jerusalém os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas da Palestina. Ocorre que Jerusalém caíra, no século XI, em poder dos turcos, que não mais toleraram ali a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Tal medida provocou os protestos dos católicos de todo o mundo e foram assim organizadas as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. Como os turcos não descansassem, as expedições se repetiram em diversas épocas, tendo sido as últimas cruzadas dirigidas por Luís IX, o rei santo da França, que, depois da tomada de Damieta, caiu em poder dos inimigos, vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Tunis, vitimado pela peste. Os mensageiros de Jesus, que sabem extrair de todos os acontecimentos os fatores da evolução humana para o bem, buscaram aproveitar a utilidade desses dolorosos acontecimentos. Foi por isso que as cruzadas, apesar do seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando assim muitas lutas isoladas. No século XIII haviam desaparecido as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar os elementos precisos à sua organização política. Surgem então universidades importantes como as de Paris e de Bolonha, operando-se a partir daí um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais adiantados da Europa. A universidade se constituía, então, de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. É quando aparece Rogério Bacon, franciscano inglês, notável por seus estudos, que se torna um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. Nessa época os inúmeros mensageiros de Jesus, sob sua orientação,
iniciam largo trabalho de associação dos espíritos, de acordo com suas tendências e afinidades, para formarem as nações do futuro, sendo cometida a cada uma dessas nacionalidades determinada missão. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal. Na antiga Lutécia, a futura Paris, vamos achar a alma ateniense. Na Prússia, o espírito belicoso de Esparta. Na Grã-Bretanha, a edilidade romana, com sua educação e sua prudência. O ponto central. Francisco Cândido Xavier. Precedendo a nossa reunião pública, os comentários sobre o incêndio havido em São Paulo, no dia 1º deste mês de fevereiro, 1974, foram ainda o ponto central de nossas conversações. Éramos dezenas de companheiros, na maioria procedentes de cidades diversas. Não tínhamos, porém, outro assunto, mesmo porque estavam entre nós alguns familiares dos que foram vítimas da ocorrência dolorosa. Da troca de reflexões sobre o acontecido fomos às tarefas programadas. Após a oração habitual, o Livro dos Espíritos nos deu para estudar a questão 740, referente às provações coletivas. Após a interpretação do texto, os poetas Ciro Costa e Cornélio Pires se manifestaram pela psicografia, oferecendo-nos os sonetos que lhe envio. Nota: publicamos neste capítulo apenas o soneto de Ciro Costa, em virtude da revelação que o conhecido e saudoso poeta paulista faz a respeito das vítimas do incêndio do edifício Joelma. O soneto de Cornélio Pires se encontra a seguir. Luz nas chamas. Ciro Costa. Homenagem aos companheiros desencarnados no incêndio ocorrido na capital de São Paulo a 1º de fevereiro de 1974, em resgate dos derradeiros resquícios de culpa que ainda traziam na própria alma, remanescentes de compromissos adquiridos em Guerra das Cruzadas. Fogo. Amplia-se a voz no assombro em que se espalha. Gritos, alterações. O tumulto domina. No templo do progresso, em garbos de oficina. O coração se agita, a vida se estraçalha. Tanto fogo a luzir é mística fornalha. E a presença da dor reflete a lei divina. Onde a fé se mantém, a prece descortina. O passado remoto em longínqua batalha. Varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras. Combatentes da cruz em provações austeras. Conquanto heróis do mundo, honrando os tempos idos. Na terra o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória. Mas ouvem-se no além os hinos de vitória. Das milícias do céu saudando os redimidos. Resgates a longo prazo. Irmão Saulo. Para as pessoas que ainda não aceitam o princípio da reencarnação, a revelação parece absurda, simplesmente imaginária. Mas quem conhece realmente o problema não terá dúvidas a respeito. O poeta Ciro Costa, autor do livro A Terra Prometida, a José Olímpio Editora, 1938, foi um dos homens exponenciais de São Paulo nos idos de 1930. Foi ele, já desencarnado, quem encerrou primeiro a Pinga Fogo de Chico Xavier, no Canal 4, a 28 de julho de 1971, com o soneto intitulado A Segundo Milênio. Por que razão Ciro Costa teria revelado a causa longínqua da morte das vítimas do incêndio? Certamente para consolar os familiares aflitos que não viam motivo para esse fim cruel. Muitos desses familiares são espíritas ou aceitam os princípios doutrinários, como vemos pela presença de alguns na reunião de Chico Xavier. Além desse motivo caridoso ao interesse de confirmar o princípio da reencarnação diante de uma ocorrência que sem ele não seria explicável. Em termos de consolação para os que ficaram, o final do soneto é de suma importância, pois informa que as vítimas da terra foram recebidas no além como vitoriosas. A convicção espírita, firmada em fatos reais e nas intuições profundas da alma, recebe com alegria informações espirituais dessa natureza, quando dadas por espíritos plenamente identificados e de comprovada elevação. Mesmo entre os espíritas, alguns poderão perguntar por que motivo dívidas tão remotas só agora foram pagas. As cruzadas se verificaram entre princípios do século XI e final do século XIII. É que a lógica divina é superior à lógica humana. Débitos pesados esmagariam o espírito endividado, sob cobrança imediata.
Convém dar tempo ao tempo para que os resgates se façam de maneira proveitosa. Os espíritos devem evoluir o suficiente para que suas próprias consciências os levem a aceitar o resgate e a pedi-lo, reconhecendo a medida como necessária para a continuidade de sua evolução. Entre mentes, nas encarnações sucessivas, partes do débito vão sendo pagas, aliviando o devedor. Por isso Ciro Costa alude a resquícios de culpa e não à culpabilidade total. Também por isso as vítimas foram recebidas de maneira gloriosa, pois agora comparecem na espiritualidade como heróis da evolução, espíritos que se propuseram a passar na Terra pelo que infligiram a outros no passado. Não foram submetidos compulsoriamente ao sacrifício, mas entregaram-se a ele de maneira espontânea, no exercício voluntário do seu livre-arbítrio. Essa a sua glória. E o consolo para os que ficaram é evidente. Seus entes queridos não foram vítimas ocasionais de um golpe nefando do destino ou da fatalidade. Nada disso. Sacrificaram-se num momento terrível, mas passageiro, para assegurar-se a felicidade no mundo espiritual e reencarnações felizes no futuro. Sem as provas positivas que o Espiritismo oferece aos que o estudam e praticam, é difícil ao homem compreender o problema. Mas há mais de um século a revelação espírita vem beneficiando milhares de criaturas, hoje perfeitamente aptas a compreender esse processo. Quanto às cruzadas, convém lembrar que suas guerras foram das mais desumanas, marcadas por massacres e incêndios. Historiadores de insuspeita autoridade, como Brentano, Langlois, Michaud, relatam cenas de canibalismo, massacres de crianças, horrores de toda espécie praticados em nome da fé cristã. Na queda de Jerusalém, segundo Brentano, em 1099, os judeus da cidade foram reunidos na sinagoga e queimados vivos. Correndo a notícia de que os mouros haviam engolido objetos de ouro, para escondê-los, milhares deles tiveram o ventre aberto e suas vísceras remexidas pelos cruzados, ainda quentes. O fogo era largamente usado. Mouros e judeus eram levados aos edifícios mais altos e obrigados a saltar para se espatifarem no solo. Encurralavam-se prisioneiros em prédios altos, que eram incendiados para que eles morressem nas chamas. Como vemos, crimes tão hediondos só poderiam provocar resgates a longo prazo. Os poetas e o incêndio. Francisco Cândido Xavier. Os poetas Ciro Costa e Cornélio Pires manifestaram-se pela psicografia, como já dissemos anteriormente, oferecendo-nos visão nova do terrível acidente. Ambos os poetas trouxeram-nos grande conforto. Nossa troca de impressões sobre o acontecimento doloroso, antes da manifestação dos poetas, revelava o grande abalo que todos sofrêramos. Concordamos todos em colocar os sonetos em suas mãos, na ideia de que possam consolar outros irmãos, cujos sentimentos estejam mais diretamente ligados à provação que nos atingiu a todos. Nota: o soneto de Ciro Costa, que revela os motivos kármicos de tantas mortes no incêndio. Reproduzimos o de Cornélio Pires, o poeta de Tietê, de saudosa memória, que nos dá uma dupla visão da dolorosa ocorrência. Incêndio em São Paulo. Cornélio Pires. Céu de São Paulo. O dia recomeça. O povo bom na rua lida e passa. Nisso, aparece um rolo de fumaça. E o fogo para cima se arremessa. A morte inesperada age possessa. E enquanto ruge, espanca ou despedaça. A terra unida ao céu aqui se enlaça. É salvação e amor, servindo à pressa. A cidade magoada e enternecida. É socorro chorando a despedida. Trazendo o coração triste e deserto. Mas vejo, em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito. E caminhos de luz no céu aberto. Almas libertas. Irmão Saulo. Tudo se encadeia no universo, explicam os espíritos na obra básica da doutrina. Nada acontece por acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, de ação e reação. Ciro Costa nos deu em seu soneto as raízes da tragédia do Joelma. Cornélio Pires nos relata as consequências. Temos assim uma visão em 3 tempos da catástrofe que seria absurda, ininteligível, sem os esclarecimentos proporcionados pela comunicação mediúnica. A ocorrência não se torna menos dolorosa, mas a consolação é levada a muitos corações desesperados.
Saber que os entes queridos não pereceram ao acaso nem desapareceram nas cinzas, mas foram socorridos por amigos espirituais e estão a caminho de recuperação nos planos superiores da vida, é aliviar o coração e desafogar a alma. Muitos perguntarão: e as provas de tudo isso? E quantos, ao fazer a pergunta, já obtiveram a resposta pela intuição da realidade que trazem em si mesmos, nas profundezas misteriosas da consciência? O soneto de Cornélio Pires é descritivo, como era de seu estilo tão conhecido de todos. O poeta busca socorro nas reticências, nos 3 pontinhos que, sem mudar de aparência, mudam de significação em cada verso. Todo o quadro da tragédia foi apanhado nesses 14 versos de um decassílabo modesto, mas preciso. Não há uma pincelada a mais nem a menos. E a última reticência é uma abertura para tudo aquilo que a palavra não pode traduzir. Das terríveis guerras das cruzadas, em nome de Cristo, as almas enclausuradas em reencarnações sucessivas vieram imolar-se no último sacrifício. Em breves momentos de desespero e dor libertaram-se do passado para livrar-se a planos superiores da vida. Aliviaram para sempre suas consciências doloridas. Almas libertas, podem agora prosseguir nos caminhos da evolução espiritual sem cair em novos enganos. Possuem a experiência maior. Amadureceram para a imortalidade. Ontem queriam servir a Deus a ferro e fogo. Hoje compreendem que só o amor nos livra das ciladas do egoísmo e da arrogância e nos prepara de maneira eficiente para os serviços de Deus. Comentários finais. Somente o amor pode redimir toda a dor. A consciência em estágio de culpa clama por reparação e o Deus bom, justo e misericordioso, nos concede a reencarnação para a reconciliação com as leis de amor. Como já nos ensinou ele, que o caminho à verdade e à vida. Vem Archote de Luz, vem Jesus, viva Jesus! Base bibliográfica. A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, As Cruzadas e o Fim da Idade Média. Diálogo dos Vivos, autores diversos, pelo Espírito Ciro Costa, Médiuns Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires, capítulo 26, o ponto central. Diálogo dos Vivos, autores diversos, pelo Espírito Cornélio Pires, Médiuns Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires, capítulo 27, os poetas e o incêndio.